o banheiro era na rua, assim, quer dizer, no quintal, né? E aquele banheiro comunitário. E eu dormia dentro daquele banheiro. Não tinha pra onde ir, não tinha casa, não tinha nada. E eu dormia ali. Aí um dia uma pessoa que morava ali em frente, comecei a frequentar o centro de macumba. E eu via os trabalhos sendo feitos lá e tudo. E eu aprendi muita coisa. E eu comecei a fazer os trabalhos também de feitiçaria, trabalhava com São Cipriano, trabalhava com magia negra mesmo. Minha filha já completando 3 anos, a gente estava na sala conversando, daqui a pouco eu saí da sala, quando eu escuto a porta do meu quarto bater. Aí eu fui olhar, e ele trancado com a menina dentro do quarto, e eu batendo a porta trancava, não abria de jeito nenhum, né, por fora, aquelas portas que bate e tranca. E eu desesperada, comecei a gritar, dei a volta, aí pra janela, mas a janela não tinha grade, não tinha como eu entrar. Eu gritando, peguei o homem, eu vi pela janela, ele... Um dia eu não tive dinheiro para comprar as oferendas, né? Porque quando eu tava com ele eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. E nesse dia eu não tinha dinheiro para ir lá botar a oferenda do demônio lá na encruzilhada. Que era um punhal, uma vela de sebo, rosas vermelha, cachaça, cigarro. Eu tinha que botar aquilo lá toda segunda-feira, porque aquele demônio me protegia. Então, eu achava que ele estava me protegendo, né? E eu botava aquele trabalho ali, na encruzilhada. E nesse dia eu não tive dinheiro. O que aconteceu? Aí um dia minha irmã virou pra mim e falou assim: Rosângela, se você morrer, eu boto essas crianças todo mundo no orfanato. Você falou pra mim assim: eis que eu vou levar Paulo Henrique por esses dias. Eu comecei a chorar quando eu ouvi aquela voz. Eu falei: meu Deus, quarta-feira eu venho do trabalho, tô andando assim na rua, da minha casa até o ponto do ônibus. Aí eu ouço uma voz falar pra mim assim: procura uma igreja agora, que o Paulo Henrique está morto. A paz para todos. Eu estou aqui nesse canal, semeando vida, para contar o meu testemunho. E eu venho por meio dessa, né, para falar de mim, contar minha história, do que Deus tem feito na minha vida até os dias de hoje. E eu sei que Deus tem coisas muito grandes através desse testemunho. Eu sei que esse testemunho vai impactar tudo que eu tenho aqui a falar. Meu nome é Rosângela e meus pais Joaquina, meu pai Manuel. E minha mãe, ela foi casada, teve 12 filhos. E eu fui uma das últimas, né, filha deles. E logo depois ela se separou do marido e foi viver com outro homem, a qual ela já saiu de casa grávida, né, já saiu grávida de mim. E foi uma turbulência dali. Aí eu nasci, as minhas irmãs não me aceitaram. Aí minha mãe contava que elas brigaram entre elas, se atracaram no quintal por causa do meu nascimento. E eu fui crescendo assim, sendo rejeitada por elas. Nunca aceitaram a minha chegada ali. E eu fui crescendo, entendendo. Pouco entendia, né? Eu sempre fui uma criança muito triste e travessa também. Eu me lembro muito bem disso. Mas, assim, eu não era feliz, né? Eu via a rejeição dela, só que eu ainda era muito pequenininha, não entendia nada. Aí um dia, minha mãe me levava para a igreja, ela era da igreja e tal. E um dia, eu dormindo, aí eu tive um sonho e levantei, dormindo, e abri a janela e chamei a minha irmã: Juseli, vem tomar seu café. E a minha irmã chegou lá muito cedo em casa, andou quilômetro para chegar até a casa da minha mãe, e porque ela estava sofrendo muito com o marido, e chegou com a criança nos braços e um bebê ainda no seu ventre. E a minha irmã
ficou ali, minha mãe acolheu, né? Ficou ali com a minha mãe um tempo ali, tal. E eu fui crescendo e vendo aquela situação toda, e Deus me mostrava as coisas em sonho. E um dia eu estava sentada assim no portão de casa. Eu tinha aproximadamente uns 4 para 5 anos. Eu sentada ali no meu portão, sozinha ali, triste. Eu, quando eu olhei pro céu assim, eu vi aquele homem enorme, aquele homem gigante, me olhando. Os cabelos dele era que vinha aqui assim no ombro, de cabelo todo caracolado, grisalho. Ai, só de falar assim eu me arrepio toda, só de lembrar. E aquele homem aparecia ali pra mim e começava a sorrir. Eu não, sem entender nada, né? Era pequena. E eu comecei a chamar minha mãe. Mãe, vem ver aquele homem, mãe, vem ver o homem, mãe, nas nuvens. Aí minha mãe veio correndo. Aí ele botou a mão assim, as 2 mãos no rosto e sumiu. Dali pra cá eu comecei a ter visões, revelações de sonho. Eu fui crescendo, a minha mãe saiu dessa casa, ela foi para uma cidade chamada Rio Bonito, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro, e fomos morar numa fazenda. Esse meu pai, a qual ela foi morar com ele, né? Ele me registrou, não o meu pai biológico, mas meu pai que ela foi morar, ela largou o marido, abandonou os filhos. E eu tinha 2 irmãos ainda muito pequenos, ela abandonou esses filhos e foi morar com esse homem. Esse homem me registrou e me deu um nome, né? E nós fomos morar nessa fazenda e ali foi bom, momentos maravilhosos, né? Eu tinha meus bichinhos que eu brincava, né? Meu pai plantava, meu pai criava muito bicho. Mas a minha mãe era uma pessoa muito, assim, minha mãe era perturbada, sabe? Ela não parava nos lugares, muito, sei lá, desatenta a tudo. E ela brigava com esse homem, a qual, né, que eu chamava de pai. E ela brigava com ele, vinha para casa dos filhos e ficava sem destino. E eu sofria muito com isso, porque eu não estudava, não tinha uma escola, não podia frequentar porque ela separava dele, vinha pro Rio, depois voltava, depois ficava na dessa, entendeu? E assim eu não tinha um paradeiro certo. E essas coisas foi assim, me revoltava. Por que as crianças estudavam e eu não? Né? Todas as crianças estudavam e eu não tinha uma escola. E lá em Rio Bonito, nós morávamos numa fazenda, lá em Mato Alto, e lá era também muito distante essa escola. E aí eu vivia assim, sem paradeiro, sem rumo. Ela andava cheia de bolsas, para cima e para baixo, o tempo todo. A nossa vida era essa. Eu fui morar em Jacarepaguá, na casa da minha outra irmã, a irmã do meio. E eu fui morar na casa dessa minha irmã e eu já estava mais ou menos com meus, talvez 11 anos, 10 para 11 anos. E eu sofri ali uma tentativa de abuso do meu irmão biológico. E eu não quis ficar naquela casa, a minha irmã. Eu quero ir embora daqui. E a minha mãe me tirou de lá, né? Voltei para Duque de Caxias, onde a minha irmã construiu essa casa. Mas a minha mãe sempre muito desatenta, não dava muita importância aos filhos, porque todos os filhos dela, ela dava para as pessoas cuidar, ela não cuidava dos próprios filhos. Eu fui a que fiquei com ela mais tempo. E nós fomos morar lá nessa casa, a qual construída pela minha irmã. E ali, eu sofrendo muito, né? Sofrendo, sem parar, só sofrimento. Aí um dia ela me botou numa casa para me trabalhar. Eu ainda muito pequena. Aí a mulher falou que era um casal. Falou que eu só ia lá cuidar das coisas assim, simples, né? Tirar pelo de linha do chão, do tapete. Minha mãe me bota para trabalhar nessa casa. E eu dormia, me lembro que eu dormia no sofá. E esse homem, o marido dessa mulher, vinha mexer comigo.
Aí um dia eu acordei com ele mexendo nas minhas partes íntimas. Aí eu desesperada, eu já entendia, era uma criança, mas eu já entendia. Aí minha mãe chegou lá, acho que foi um fim de semana, e eu chorando, mãe, me tira daqui, eu quero sair daqui, quero sair daqui. Aí minha mãe me levou embora. Aí voltamos lá pra casa. Aí depois voltamos pra fazenda e ficava nessa coisa, ia pra lá e ficava assim, sem destino, né? Como minha mãe é uma pessoa que é, sabe, sem... muito, como é que eu falo a palavra? Assim, muito disfuncional, ela não, sabe, acho que ela não pensava no que podia acontecer. E ali eu fiquei nessa casa um tempo, ali, vim embora. E aí começou a saga. Aí viemos morar nessa casa, ficamos um tempo nessa casa novamente, voltamos para a fazenda. Meu pai sofreu um acidente de cavalo, o cavalo, ele lá tocando as ovelhas no pasto, no morro, e o cavalo tropeçou naquele topo ali, e ele caiu, e o cavalo passou por cima dele, quebrou as costelas, e acabou vindo falecer. Aí viemos por Rio novamente. Aí eu já estava já com meus 12 para 13 anos, e a gente morava nessa casa, eram duas casas no quintal. E o meu irmão, casado, morava na frente, e minha mãe morava nos fundos. E um dia minha mãe, eu discuti com a minha cunhada, a minha mãe, o que a minha mãe faz? Ao invés de ela me defender, ela me bota pra rua. Eu era apenas uma criança. Me botou pra rua, falou pra mim, se você não tira suas coisas daqui, eu vou botar fogo nas suas roupas. Eu tive que tirar todas as minhas roupas e sair, sem destino. E na rua que eu morava, na Marechal Hermes, tinha uma avenida de casas, que era uma cabeça de porco, essa avenida de casa. E lá, o banheiro era na rua, assim, quer dizer, no quintal, né? E aquele banheiro comunitário. E eu dormia dentro daquele banheiro. Não tinha pra onde ir, não tinha casa, não tinha nada. E eu dormia ali. Aí um dia uma pessoa que morava ali em frente, que até é sobrinha dessa minha cunhada, me chamou para ir pra casa dela. Eu não tinha opção, tive que ir pra lá. Só que essa mulher, ela era prostituta. E ela trazia os homens pra dentro de casa. E quando os homens chegavam, ela mandava eu sair, ir pra rua. E eu fiquei ali um tempo, né, nesse sofrimento, passando por isso. Aí a minha mãe, sei lá, a consciência dela doeu e me chamou de volta para casa. Eu voltei para casa, mas não foi a mesma coisa, né? E eu comecei a frequentar os centros de macumba com essa mulher. Comecei a frequentar o centro de macumba e eu via os trabalhos sendo feitos lá e tudo, e eu aprendi muita coisa. E eu comecei a fazer os trabalhos também de feitiçaria, trabalhava com São Cipriano, trabalhava com magia negra mesmo. E as pessoas que chegavam lá no centro botavam os nomes, né, daquelas pessoas ali que elas não gostavam. Dentro daquele, na entrada tinha um caixão de demônio de um lado e do outro, e ali dentro tinha uns caixão e as pessoas botavam os nomes ali. E eu vendo aquilo tudo ali, o dia de matança, era uma festa, e era só trabalho de magia negra. E eu fui aprendendo a fazer esses trabalhos. Pessoas pegavam osso de defunto e raspava e botava na comida para as pessoas comerem. Eu vi pessoas morrendo com isso. E eu gostava daquilo. Tudo aquilo ali eu gostava, né? Eu não conhecia, não tinha... Eu esqueci tudo aquilo que Deus tinha me mostrado e eu esqueci aquilo tudo. E eu fiquei uma pessoa muito revoltada, sabe? Eu tinha ódio de mim mesma. Eu tinha ódio de viver. Eu não queria viver. Tentei suicídio. E eu odiava a família, porque eles me desprezaram. Eu sem saber nada, sem entender nada. E eu passei por tudo isso, sem merecer. Eu achava que eu não merecia
tá passando por isso. E isso entrou uma revolta, um ódio dentro de mim, que eu comecei a odiar a família. E eu comecei a aprontar. Eu aprontava aqui, eu aprontava ali, sabe? Fazia e acontecia. Brigava. E eu comecei me envolvendo muito, me aprofundei muito na magia negra. Eu tinha um demônio que eu cultuava, aquele demônio, que o nome desse demônio é Caba Preta. Ele é uma mulher que se transforma num bode, e eu cultuava aquilo ali, sabe? E eu fiquei anos fazendo esses trabalhos, entrava no cemitério e nas encruzilhadas. Não tinha tempo ruim para mim. E eu via acontecer ali os trabalhos que eu fazia, tudo acontecia. E as coisas foram, cada vez se apertando pro meu lado. Mas eu tava cega, totalmente cega. Eu só queria, sei lá, eu queria tirar aquele foco da família, sabe? Porque eles todos me abandonaram. Eles diziam pra mim: você não é nossa irmã, você é filha do fulano. Eu falava: gente, eu não sou filha dele, eu sou filha do pai de vocês. É o mesmo pai. Não, você é filha do Manel. Eu falei: não, eu sou filha do Joaquim. O nome dele é Joaquim. Aí passou um tempo, esse meu pai biológico ficou doente com, acho que câncer na próstata. Ele ficou com câncer. E eu fui morar com a minha irmã. E fiquei lá um tempo. Aí o homem, acredita que ele tentou abusar de mim? Esse meu pai biológico, tentou abusar de mim. Aí que eu fiquei com mais ódio ainda na vida, sabe? Aí que eu aprontava mesmo. Aí saí de lá odiando aquele homem, meu próprio pai tentar abusar de mim. Eu falei: meu Deus. E assim, só pancada, só pancada. Aí saí dali, arrumei um trabalho, fui trabalhar, mas sempre aprontando. Final de semana ia pros bailes, me arrumava toda, fazia cabelo e ia pros bailes. E um dia, tô lá no baile, acabou o baile 4 horas da manhã, não tinha ônibus para voltar para casa. Ficamos na praça, desse dia. Apareceu um camarada e me arrastou para trás de tinha uma estação de trem, e ele me arrastou para esse lugar para tentar me estrupar. Eu consegui me livrar dele, igual um quiabo. Consegui me livrar daquele homem. Fiquei apavorada com aquilo tudo. Nessa época eu estava com 15 anos e eu nunca mais quis saber de baile. Fiquei com medo daquele homem, não fui mais pro baile. Então Deus sempre me livrando, mas eu não cega. Eu não entendia o propósito que Deus tinha para mim. Eu não entendia, Deus lá, outrora, Deus tinha falado para mim: minha serva, eu estou contigo. Mas eu não entendia. Aí entrei para macumba, a prostituição, e aos 17 anos engravidei. De tanto que eu aprontei, engravidei. Aí apareceu um homem, já com 50 e poucos anos, quis me assumir, e eu fui morar com esse homem. Minha filha nasceu, eu tinha de tudo, tinha do bom e do melhor, tinha uma vida farta, vestia as melhores roupas, sabe? Morava bem, tudo bom, tudo tranquilo. Minha filha, já completando 3 anos, a gente estava na sala conversando. Daqui a pouco eu saí da sala, quando eu escuto a porta do meu quarto bater. Aí eu fui olhar, e ele trancado com a menina dentro do quarto, e eu batendo a porta trancava, não abria de jeito nenhum, por fora, aquelas portas que bate e tranca. E eu desesperada, comecei a gritar, dei a volta aí pra janela, mas a janela também tinha grade, não tinha como eu entrar. Eu gritando, peguei o homem, eu vi pela janela, ele íntimo da minha filha. Minha filha só tinha 3 anos. E eu gritando, socorro, pedindo socorro, socorro, socorro. Me ajuda aí. E os vizinhos que moravam no prédio do lado veio pra ver o que é aquilo, tudo que estava acontecendo. Aí ele abriu a porta e virou pra mim e falou assim: não, eu agora não quero ela. Deixa ela completar 9 anos. Eu, desesperada, arrumei minha bolsa e saí desesperada de casa, de porta fora.
Fui bater na casa da minha mãe. Cheguei lá chorando, em pranto. Ele tentou estrupar minha filha e tal. Me falou com a minha mãe. Minha mãe falou, não posso fazer nada. Volta pra ele. Minha mãe não me apoiou. Eu tive que voltar novamente para aquela casa, para aquela situação. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Com aquela filha nos braços. Não tinha apoio da família. Não tive apoio de ninguém. E eu tive que voltar para os braços daquele homem. Eu comecei pedindo a Deus que me tirasse daquela situação ali, né? E aí eu consegui sair. Juntei minhas coisas que eu pude levar, eu levei. E cheguei de mudança lá com a da minha mãe. Aí a minha mãe me deu a casa dos fundos para morar. Era uma casa pequena. E eu fiquei ali com a minha filha. Minha filha já estava 3 anos, né? Ali, fiquei com ela ali trabalhando. Mas era assim, era um sofrimento. Porque como eu não tinha apoio, né, de ninguém, eu não sabia o que fazer. Aí minha filha crescendo, eu consegui me livrar daquele homem, graças a Deus. E eu acabei me envolvendo com outro homem. E esse homem, assim, 4 anos depois eu conheci esse cara. Ele ficou ali comigo e tal. Aí o que aconteceu? Engravidei de novo. Eu falei, e agora? Ele não me apoiou em nada, ele sabia que eu estava grávida, me abandonou. Porque quando eu engravidei, eu conheci Jesus nessa época. Conheci Jesus, eu estava dentro do meu quarto, trancada, tentando suicídio. Tentei me suicidar. Eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer. E eu, no meu quarto, eu ouvi aquela voz falar para mim assim, por que você não se mata? Ninguém te ama, a sua família te odeia. Você é o patinho feio da família, é a ovelha negra. Pega aquela garrafa de álcool, tinha uma garrafa de álcool assim em cima do móvel, no meu quarto. Pega aquela garrafa de álcool e taca no teu corpo, e taca fogo. E aquela voz falando ali comigo. Só que nesse tempo eu tinha largado a macumba, porque um dia eu não tive dinheiro para comprar as oferendas, né? Porque quando eu tava com ele eu tinha dinheiro, tinha tudo. E nesse dia eu não tinha dinheiro para ir lá botar a oferenda do demônio lá na encruzilhada. Que era um punhal, uma vela de sebo, rosas vermelhas, cachaça, cigarro. Eu tinha que botar aquilo lá toda segunda-feira, porque aquele demônio me protegia. Então eu achava que ele estava me protegendo, né? E eu botava aquele trabalho ali, na encruzilhada. E nesse dia eu não tive dinheiro. O que aconteceu? Ele me ameaçou. Falou que ia quebrar meu pescoço, aparecia pra mim, me enforcava. Eu acordava de madrugada com ele, aquele demônio me enforcando. Daqui a pouco ela se transformava numa mulher, aquele bode grande subia aqui em mim e me enforcando, dizendo, vou te matar. Aí eu falei, a partir de hoje eu não te sirvo mais. E larguei tudo, larguei a macumba, larguei tudo. Só que entrou uma depressão dentro de mim, né? Já não queria mais comer, não queria mais fazer mais nada. Fiquei lá, dentro daquele quarto, trancada. E aquela voz falando pra mim, pega aquela garrafa de álcool e taca fogo no teu corpo. Não, você não vai ter coragem. Pega uma faca e enfia em você. Não, faz melhor. Vai pra estrada e se joga debaixo de uma carreta. Quando eu ouvi aquela voz falando no meu ouvido, porque o Senhor, Ele fala aqui dentro de nós, no nosso coração. O diabo, ele fala aqui no nosso ouvido. Eu tô toda arrepiada, só de falar. E aí, eu falei, Senhor, Deus, aí gritei por Deus, Deus, por que o diabo quer me matar, Deus? Aí aquilo se afastou, foi se afastando assim de mim. A minha irmã bate na minha porta, batendo ali, eu não respondia. Aí ela batendo, o que é? Ela, vou na casa do irmão. Um irmão que Deus usa muito lá em Magé. Vamos na casa desse irmão, Deus usa muito ele e tal. Eu falei, não quer saber de crente não? Sabe que eu detesto crente? Detesto crente. Não quer saber de crente não? Não, vamos sim. Por muito insistir, eu me arrumei e fui. Chegando na casa desse irmão,
Eu não entrei, eu fiquei na porta, assim, né? Fiquei dentro e me veio fora, fiquei assim na porta. Aquele irmão olha pra mim, tá? Um irmão muito usado por Deus, humilde, uma casa humilde, cheia de criança, assim, aquela ranca de criança. Aí ele com a cabeça cheia de algodão, que ele trabalhava numa fábrica, e ele, né, chegou ali e começou a falar pra mim: olha, eu vejo você dentro de um quarto fechado, planejando a sua morte, e vi você num relacionamento, e você não ficando com essa pessoa. E Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito. Se você aceitar Jesus, Deus vai te usar com poder e glória. Aí eu comecei a chorar. E eu fui entrando devagar, né, para dentro da casa. E comecei a chorar ali. Eu não sabia de nada. Ninguém sabia do que estava acontecendo com a minha vida. E comecei a chorar ali. Eu caí de joelho. E aceitei a Jesus. Esse homem, ele ia todos os dias para minha casa. Isso durou 6 meses. Ele ia todos os dias. Fazia sol, fazia chuva, e ele estava lá na minha casa. E ele orava por mim todos os dias, orando, jejuando por mim. Eu fui liberta. Com 6 meses, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu vi cair sobre mim aquele fogo forte, sabe? Aquela tocha de fogo assim na minha cabeça. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo, com os dons espirituais, falando em língua, em mistério com Deus. E Deus começou a me dar os divinos dons, né? Ele não é nosso, é emprestado. E Deus começou a me usar. E a minha casa virou casa de oração. E eu chamava as pessoas na rua ali, os vizinhos, para frequentar lá nas orações. Vinha 2, 3 pessoas. A toda semana eu ia lá, chamava, os vizinhos ia chamando. E a minha casa começou a encher. Minha casa era muito grande, vários quartos, né? Tinha assim, um espaço grande, um quintal, uma área bem grande, frente e fundos. E a minha casa começou a encher, e Deus começou a bradar, Deus começou a abençoar ali, Deus começou a me usar. E o fogo caía, Jesus operava, se manifestava ali pessoas, e Jesus libertava, e a alma foi crescendo. Aí um dia, o meu irmão me deu um tapa aqui no meu rosto e falou assim: vou ver se ela é crente mesmo. Que eu revidava, né? Eu era uma pessoa revoltada com a vida, e eu não revidei. Ele: essa daí é crente mesmo. E assim, as coisas foram acontecendo, Jesus foi operando naquele lugar. Se foi construída uma igreja no quintal da minha casa, foi construída uma igreja, e ali Jesus operava. Aí um dia, Deus me deu uma revelação de sonho, que ele falava assim: eu vou te levar num campo de futebol, e lá você vai falar para essa pessoa me aceitar. Porque se ele não me aceitar, ele vai morrer. Os amigos dele vão matar ele. Aí eu dizia para Deus assim: mas Deus, aonde eu vou encontrar essa pessoa? E Deus falava assim para mim: você vai encontrar ele num campo de futebol. Aí eu: meu Deus. Aí passou um tempo, eu fui num culto visitar uma igreja, e esse rapaz estava lá nesse campo de futebol. Ele era um dos homens mais famosos da região, o nome de Irmão Coragem. Eram 2 irmãos gêmeos. E aquele jovem, ele era no mundo do crime. E eu falei: mas meu Deus, aonde eu vou encontrar essa pessoa? Aí o Senhor falou pra mim assim: ah lá ele lá. O Senhor me apontou ele. Eu fui até o jovem, ele com uma arma, quase de meio metro. Aí eu me tremendo ali, falei: meu Deus, o que é isso? Aí eu falei: meu Deus, como é que eu vou falar com ele? A minha boca tremia, a voz quase não saía. Eu falava assim: jovem, eu tinha 21 anos. Jovem, aceita Jesus, volta para Jesus, porque você vai morrer. Ele: quem te falou isso, tia? Quem te falou isso? Eu falei: quem falou foi Jesus. Ele: ah, tia, ora por mim, eu sou afastado da igreja.
ajoelhou assim e pediu oração. Aí passou um tempo, aí no dia do culto lá, eu contei esse testemunho. Quem estava na igreja? A mãe dele estava lá na igreja. A mãe dele falou assim, eu sou a mãe do Ezequiel. Ele já está em Minas e fugido, porque ele roubou a boca, sei lá, e foi fugido para lá. Mas ele aceitou Jesus. Glória a Deus. E assim foi acontecendo as coisas, foi acontecendo na minha vida, Deus bradando, né? Um dia eu tô indo para a igreja numa vigília. E essa igreja ficava num morro, tinha que subir uma escadaria para chegar nesse lugar. E nós estávamos assim andando, eu e minha sobrinha, a gente estava indo para essa vigília. Quando eu olho para o céu, eu vi uma grande cruz, uma cruz muito grande no céu, em forma de assim, parecia uma tocha de fogo. Eu vi aquela cruz. Eu falei, Miriam, sacudi ela, Miriam, olha uma cruz, Miriam, no céu. Eu não entendi nada, porque eu era nova convertida, não tinha muito entendimento, né, no mundo espiritual, a parte de Deus, né? E fomos por essa vigília. Chegando nessa vigília, tinha um homem, e esse homem, ele me olhava muito. Quando eu olhava para ele, eu via ele em forma de um lobo. Nesses desenhos animados, eu vi ele em forma de um lobo. Falei, meu Deus, o que é isso? Mira, um lobo, mira, um lobo. Só que a Miriam não via. A visão era para mim. E acabou a vigília, 4 da manhã, descemos as escadas. O homem veio até a mim e falou assim para mim, eu esqueci tudo que Deus me mostrou. Por isso que nós temos que ter visão, ter entendimento das coisas de Deus. Porque o inimigo, ele vem com um sapatinho de lã para tentar nos afastar de Deus. Né? A obra de Deus estava lá, Deus estava me usando maravilhosamente bem, Deus estava operando, curando, libertando. Aí o inimigo vem, ó, e eu caí. Aí ele virou para mim e falou assim, eu tô vindo morar aqui, meus pais é da aeronáutica, e nós estamos vindo morar aqui, ele comprou uma casa aqui no condomínio, nós estamos vindo morar aqui, eu queria frequentar uma igreja. Aquele homem que eu vi em forma de um lobo. Aí eu falei, tá bom, dei o endereço da minha casa, aonde era a igreja. 3 meses depois ele apareceu lá. Ficou frequentando, um homem estudioso, fazia teologia, era uma benção. Andava cheio de Bíblia, livros debaixo do braço, e eu encantada com aquilo, porque eu queria aprender muitas coisas de Deus, eu era leiga, não tinha conhecimento de nada, e eu queria aprender. E ele, né, me induziu com aquelas palavras de teologia, e eu acabei casando com esse homem. 6 meses depois eu me casei com ele. Acabou. A minha vida acabou. E ele começou a me espancar, me proibiu de eu frequentar as igrejas, dirigir oração. Ele me espancava na porta da igreja, grávida. Ele tinha ciúme de tudo, até do vento, até da sombra ele tinha ciúme. E eu passei a não frequentar mais as igrejas. Fiquei presa dentro de uma casa, me enchendo de filho, porque cada vez que ele relacionava comigo, me pegava por aqui, pelo pescoço, me jogava em cima de uma cama, me forçava a ter relações com ele, me violentava todas as vezes, e eu engravidava. Cada movimento era um flash. Eu engravidava daquele homem. E eu sofrendo, passando fome, passando necessidade, não tenho nem o gás para fazer comida, uma mamadeira para meus filhos. Ia cozinhar no fogão a lenha. Eu juntava longe de graveta, pegava 2 tijolos e ali eu fazia o leite das crianças. Época de inverno, sem ter o que comer dentro de casa. Eu comecei a fazer coisas em casa para vender na porta de casa, vendia sacolé. Fiquei um bom tempo me sustentando com sacolé. Ele não trabalhava, ele ficava me vigiando o tempo todo. Ele fingia até mesmo que trabalhava, arrumava trabalho, ele assinava a própria carteira para dizer que estava trabalhando. E eu leiga, sem conhecimento, ele era usuário de droga, não sabia.
Tudo que tinha dentro de casa ele vendia, me deixava passar fome, me batia, me dava soco. Deus me mostrava um demônio entrava por da porta e incorporava nele, e era soco, pontapé. Eu tinha uns cabelos grandes, ele me puxava pelos cabelos, saía me arrastando pela casa. Minha mãe se metia, era aquela confusão, os vizinhos se metiam, e ele ameaçava as pessoas, e vivia aquele inferno total, por não vigiar. Deus falou para mim, me mostrou a cruz, me mostrou ele em forma de um lobo, e eu não entendi, não vigiei. Acabei me casando e foi só de sofrimento, sofrimento, sofrimento. A minha irmã mais velha levava algumas coisas, né, assim, para me ajudar. Quer dizer, me ajudou bastante, na verdade. Me ajudou com alimento, minha mãe ia lá, comprava o gás. Os anticoncepcional, minha mãe que comprava para mim. E ele enfiava dentro dos buracos das paredes, para eu não ver, para eu não achar. Ia lá, despejava tudo dentro da privada, dentro, né, vaso sanitário, para não deixar eu beber aqueles comprimidos para engravidar. Ele queria que eu ficasse cheia de filho, que eu ficaria presa a ele. E ele me ameaçando, sempre me ameaçando. Um dia ele falou para mim, pegou uma faca grande, uma faca, rasgou aquela faca na parede e falou assim para mim: assim que eu vou fazer com você, eu vou te rasgar todinha. E eu com muito medo, eu não dormia, com medo daquele homem sendo espancada, além de passar fome com os filhos. Ele, tudo que tinha dentro de casa, que era para as crianças, ele bebia, ele comia. Todo o dinheirinho que eu ganhava ali, né, com meus trabalhinhos na porta, que eu vendia, ele comia tudo. Tudo ele devorava. Eu sofrendo. Aí um dia ele fez isso, me ameaçou, e eu fiz um bilhete pedindo socorro. Pedindo socorro, me socorre. Aí a menina foi comprar um refrigerante. Ela chegou com um monte de gente lá, tudo armado até os dentes, e ameaçou ele, deu-lhe uma surra nele, falou: aqui não acontece isso, você não pode fazer isso. E se eu souber que você tá batendo nela, eu vou vir aqui e vou matar você. E na época tinha um garoto, uma criança, mais ou menos de uns 8, 9 anos, e falava para os outros maiores: mata ele, acaba com esse homem, covarde, como é que ele bate mulher grávida? Aí sei que eles foram embora, e esse meu marido saiu de casa, ficou 1 ano fora, mas ficou de longe me ameaçando o tempo todo me ameaçando. E primeiro aí ele volta, ficava bonzinho, aí, volta pra mim, eu mudei. Eu falei: não vou voltar pra esse homem mais. E ele ficava de longe, ele não ia até lá em casa, mas ele ficava de longe, mandando um recado, com medo, né, de chegar lá. E porque os vizinhos já ficou assim, todo mundo, né, sentinela, que se caso ele tentasse a me gritar. E a minha casa era tudo fechado, parecia uma fortaleza, tudo, como é que fala, assim, muito alto. E tudo que ele fazia comigo, ninguém via nada, ele podia até me matar, ele enterrar até mesmo no quintal, e ninguém ia ver. E eu pedindo socorro, né, pedindo socorro para Deus, me tirasse daquela situação. Deus me tirou dessa situação. Aí a minha irmã foi lá em casa um dia, e eu contei a história para ela, e eu tinha acabado de ganhar neném. Eu tinha perdido uma filha, completando 4 anos, ela morreu aqui nos meus braços, essa criança, a filha dele, e ela dizia que odiava ele. E essa filha, Papai do Céu recolheu, levou, e eu estava grávida de 8 meses, e a criança, né, quase também eu perdi, quase abortei, fiquei internada, tive a criança, voltei para casa, e ele, nesse meio tempo, foi a época que ele saiu de casa. Aí minha irmã chegou e falou: Rosângela, vamos embora. Ela comprou um apartamento, e eu tive um sonho, Deus me mostrou que eu estava mudando dali, e eu fui morar nesse lugar. E ali Deus me abençoou, fui trabalhar, larguei casa, larguei tudo, eu saí praticamente com a roupa do corpo, eu e as crianças.
Saímos com a roupa do corpo, ela comprou esse apartamento, comprou os móveis lá, um brechó, e me levou para lá. E eu fui morar lá. E ali Deus foi me abençoando, fui para uma igreja, fiquei numa igreja, fiquei trabalhando como manicure no bairro, dentro do condomínio. Ali eu fazia a unha das pessoas, porque eu não podia trabalhar fora, as crianças eram todas pequenas. E todos eles não tinha registro, porque ele não registrava os filhos. Eu tive que correr atrás da certidão de nascimento para poder botar eles na creche, para eu poder trabalhar. Eu me lembro que eu fui falar com um desses pessoal aí, deputado aí. O cara fez lá um papel, não fez o papel verdadeiro, e eu fui pro cartório para registrar, eles não aceitaram. Aí eu fui com a defensoria lá, pública, e contei a minha história. Ela falou: se você não conta a sua história, você ia ser presa. Um monte de criança sem documento, nenhum deles tinha registro. Aí eu consegui registrar. Aí eu me lembro que eu mandei mensagem para ele, lá, recado, que eu precisava de uns documentos dele lá para fazer alguma coisa assim, para botar as coisas na escola. Aí eu consegui pegar os dados dele para levar para a defensoria para registrar os filhos. Aí consegui registrar as crianças, botei eles na creche. Aí conheci uma deputada e comecei a atender essa mulher na casa dela, e ela fazia muita ação social, e ali eu fazia unha daquelas meninas de rua, tudo, né, para poder aparecer na TV. Aí eu cuidava, ali passava o dia inteiro ali, e essa mulher me ajudou muito, muito mesmo, e ali fui melhorando minha situação, Deus foi me abençoando, e eu fui conquistando o meu espaço, né. Dali eu saí da casa, morei no apartamento da minha irmã durante 3 anos e meio. Saí do apartamento, aluguei um apartamento maior, com 3 quartos. Tinha com piscina, com tudo para as crianças. Botei as crianças todo mundo na escola, todo mundo estudando. E Deus foi abençoando. Aí, um dia, ela falou para mim assim, ela achou que eu tinha que voltar para ele. Eu falei: não vou voltar para ele. Eu saí dele. Deus me arrancou desse homem, desse sofrimento que eu passava. Não vou voltar mais para esse homem. Vou lutar, mas não vou voltar para esse homem mais. Não quero voltar mais. E eu trabalhando, lutando ali comigo mesmo, e, entendeu? Com Satanás. Porque o querer dele era que eu voltasse para aquele homem para sofrer de novo, ou até mesmo morrer na mão dele. Entendeu? E eu falei: não. E comecei a lutar, e trabalhando dia e noite, eu saí de casa às 7 horas da manhã, chegava meia-noite. Eu só gritava para as crianças descer para poder pegar o dinheiro do lanche, e era assim. E eu comia por onde eu estava mesmo. Tinha dias que eu nem comia, e trabalhando. E Deus foi me abençoando. Aí um dia minha irmã virou para mim e falou assim: Rosângela, se você morrer, eu boto essas crianças todo mundo no orfanato. Aí eu: meu Deus, eu tenho que ter minha casa, eu não posso viver de aluguel. E comecei a orar ao Senhor. Aí falei com uma amiga minha, ela falou que ia até financiar o apartamento para mim, ia juntar a renda lá dela com a da irmã, que ela ia financiar. Eu fiquei toda feliz. Fomos na caixa, demos entrada, eu tinha um dinheiro, fui lá, agilizei a papelada. Quando chegou no final das contas, ela deu para trás. Aí eu botei a estaca zero de novo, e orando ao Senhor. Essa mesma amiga falou assim: minha mãe tem uma casa. Eu sem trabalho, já estava nessa época, eu já estava assim, trabalhando pouco, né? E eu não tinha um trabalho fixo. Eu trabalhava fazendo unha, manicure, eu não trabalhava no salão, eu trabalhava em domicílio, não tinha uma renda fixa. E ela falou: tem uma casa, se você quiser comprar, você pode me pagar como se fosse um aluguel. Vou fazer um contrato de um aluguel, e eu vou te dar 3 meses para você pagar. Eu falei: é benção. Aí vim, falei: vou lá ver a casa. Fui ver a casa. Chegando na casa, até gostei da casa, onde eu moro até hoje, mas não gostava do bairro. Aí cheguei, entrei na casa, olhei, não tem outra opção, e vim morar na casa. 3 meses, sem trabalho, mudei de bairro, mudei de tudo, não tinha trabalho. Não tinha como eu ficar me deslocando da onde eu morava para esse lugar, né, que era longe,
transporte, não tinha muita coisa para fazer. E eu falei, e agora? Eu mudei pela fé. Eu vim para essa casa, a qual estou aqui sentada, pela fé em Deus. E não tinha trabalho. E agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Com esse bando de criança, com esse monte de criança, e agora? O que eu faço? Vou trabalhar fixo, casa de família, arrumar um trabalho de doméstico, eu não sei o que eu vou fazer. Aí fui pro meu quarto e dobrei o meu joelho. Ela me deu 3 meses. Em 3 meses, se você não me pagar, eu te tomo a casa. Para onde que eu ia com as criançadas todas? 5 crianças para dar de comer. E agora? O que eu faço da minha vida? Aí vim chorando, assim, meu Deus, comecei a chorar lá. E fui pro meu quarto. Fui pro meu quarto, dobrei meu joelho, peguei a Bíblia. A Bíblia. E ali na Bíblia, Deus começou a falar comigo ali. Eis que eu vou abrir uma porta de trabalho aonde eu vou te abençoar. O capim vai ficar verde, o gafanhoto vai sair. E lá eu vou te abençoar, você e os seus filhos. Você vai ter coisas que você nunca imaginou em ter. Quando eu li aquela palavra, eu me tremia toda. Meu Deus, o que é isso? Comecei a me tremer. Aí como eu tinha vindo de lá pra cá, eu já tinha lá um comérciozinho que eu trabalhava, vendendo minhas coisas. Eu achei que era por aqui mesmo. Ó, vou alugar um trailer, uma loja por aqui. Aí uma amiga me liga, uma xará, e falou, Rosângela, tem uma amiga minha que trabalha no Leblon, ela é cabeleireira, você não quer trabalhar lá não? Eu falei, sim, quero. Ó, paga R$1.800. Em 2000, R$1.800 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. R$1.800 para quem não tinha nada. Eu fiquei, meu Deus. Aí peguei o endereço, me dá o endereço. Nem sabia chegar nesse lugar. E fui. Fiquei rodando, procurando essa loja. Eu não achava porque era no 2º andar, sobre loja, né? Na Ataúfo de Paiva, 1079. Eu com a maletinha de unha, era meia dúzia de esmalte, um vidro de acetona, uma espada e um alicate. Era o que eu tinha. Chegando lá, aí eu falei com o dono do salão, ele falou, tá, deixa o seu telefone e que eu vou te ligar. Só que Deus não deixou eu ouvir o que ele falou. Nem telefone eu tinha. Nem telefone eu tinha. Ele falou, tá bom. No dia seguinte, eu apareci lá. Do nada. Aí fiquei lá trabalhando. Eu não tinha cliente. Ele falou R$1.800, né? Eu fiquei louca. Eu achava que era... Você ganhava um salário, aquele salário tava bom. Mas eu tinha que fazer os R$1.800. E ele ficou com pena de mim. Deus não deixou eu ouvir o que ele falou. E eu fiquei ali. Fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses. E todo mês aumentava. Ia aumentando, né? A comissão ali, 100, 100, 100, todo mês. Todo mês aumentava 100, 200, e assim foi aumentando. E ele chegava para mim e falava assim, Rosângela, aquele moço lá, ele faz unha, oferece seus serviços para ele, oferece um cafezinho. Eu ia lá oferecer o cafezinho, bom dia, boa tarde, o senhor aceita um café? Aí, tá, também o senhor quer fazer as unhas? Aí ele, tá bom. Aí eu olhava pra unha assim, vamos fazer. Eu me tremia toda, suava os olhos correndo assim, eu me tremendo toda, e ela fazia a unha do moço. E eu já fazia unha, já comecei a fazer unha desde novinha, desde os meus 13 anos, que eu já fazia unha. E fui morar lá nesse lugar, eu fazia unha de todo mundo ali. Mas quando eu cheguei no Leblon, aquele pessoal milionário, eu não era boa. E tinha uma manicure lá, que ela era maravilhosa. E eu ficava no 2º andar, olhando ela trabalhar. Eu não tinha cliente, eu ficava lá olhando. E eu falava assim, eu vou ser igualzinha a ela. Ela fazia uma unha em 10 minutos. Ele deixava a unha do cliente perfeita, aqueles médicos, engenheiros, dos doutores. E eu ficava fascinada de ver a agilidade
vaidade dela. Ela botava um brilho, um pó na unha lá do cliente, deixava a unha brilhosa, maravilhosa. Eu ficava maravilhada. Eu falei, eu vou ser igual a Edila. Eu vou ser igual a Edila. E assim aconteceu. Eu fiquei boa, descobri o produto que ela usava para dar aquele brilho maravilhoso, um polimento. Eu mesma fiz o meu polidor, né, com aquela camuça, e comecei a trabalhar, a atender aqueles clientes, as cadeiras todas. Eu trabalhava em pé, eu nem sentava, pegava a toalha, botava aqui no braço e ali eu secava a unha, cutilava em pé, do jeito que ela trabalhava. E eu comecei a atender grandes empresários, donos de mercado, donos de rede de lojas, donos de shopping, pessoas donos de a Rede Dó, a família Sendas. Atendia muita gente, era muita gente. E Deus começou a me abençoar. Lembra quando Deus falou que eu ia ter coisas que eu nunca imaginei ter? E essas pessoas, como eles eram muito ricos, eles não gostavam de ficar em salão. Por meio de sequestro, essas coisas todas, né? Então, essas pessoas me chamavam para me atender elas em casa. E eu comecei a atender. Só uma cliente que eu atendia, só uma cliente, eu pagava a prestação da minha casa. Uma cliente que eu atendia. E comecei a atender esse povo em casa. Eu fazia o meu salário dentro do salão e fora do salão. E Deus bradava. E assim, Deus foi fazendo assim. Eu consegui pagar minha casa. Em 5 anos eu terminei de pagar minha casa. Meus filhos tinham muita coisa. E assim Deus foi bradando. Deus foi abençoando. Entendeu? E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus, ele trabalha no impossível. Deus, ele faz o impossível nas nossas vidas. Ele é Deus da provisão. Deus que tudo vê, Deus que tudo pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ali eu consegui o meu objetivo. Consegui criar meus filhos. Não foi fácil. O pai nunca fez nada por eles, nunca deu nada para eles. Nem um lápis sequer, o pai fez pelos filhos. E eu criei todos eles. Consegui financiar um carro, abrir conta em banco. E Deus começou trabalhando, sabe? Foi uma coisa assim, muito sobrenatural. E o Senhor faz na nossa vida de uma forma assim. Quando Ele fala, minha serva, tenha fé, confie em mim. Eu não cuido do pássaro, que não planta, que não semeia. Você vale muito mais. Tenha fé, o bichinho de Jacó. É assim que Ele fala para nós. Ter fé, confiar, acreditar. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo pode. E Ele cuida dos dele. Quando você está na presença do Senhor, Ele cuida. Ele não desampara. Ainda que o diabo ele fica tentando nos atingir, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. Satanás fica em nosso derredor, mas o anjo do Senhor está no nosso redor, cuidando. Hoje eu não trabalho mais como manicure, mas ali eu fui aprendendo muita coisa, aprendi outros serviços, virei profissional dentro da minha área de trabalho, além da só manicure. E eu não tinha nem o que vestir, nem o que comer. Deus começou a providenciar, começou a me vestir com as melhores roupas, melhores calçados, tudo que eu queria, Deus ia lá e me dava, e foi me dando, e tem me dado até o dia de hoje, não me deixa faltar. Ele tem provido tudo, e o Senhor tem cumprido com a palavra dele em nossas vidas, E é isso, eu creio que Deus, o nosso Pai eterno, que cuida de nós, Ele não nos desampara nunca, nunca, sabe? Eu passei um tempo assim,
muito infeliz da minha vida. Eu só queria saber de me enfiar dentro de um quarto, tentar planejar minha própria morte. Vivia numa solidão, numa depressão por conta de família. Mas a Bíblia fala pra gente deixar pai e mãe e seguir a Ele, não é assim? Então é isso que nós temos que fazer, seguir a Cristo. Ainda que você sofra, mas segue Jesus. Não deixe esse Jesus. Porque Ele quer nos usar. Ele quer nos encher a cada dia. Eu estou vivendo assim. Eu vivo um dia após o outro. Porque a Bíblia fala que a cada dia basta o seu mal. O dia do amanhã não nos pertence. Então eu vivo um dia de cada vez. Hoje meus filhos estão criados. Me deram muito trabalho. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas eu cheguei até aqui com a graça de Deus. Deus tem me sustentado, Deus tem me ajudado e não tem me deixado faltar o meu pão de cada dia. Eu não preciso hoje ter que fazer minha comida num fogão a lenha. Mas se for preciso, eis-me aqui. Deus tem me revestido com a destra dele, com a graça dele. Tem me enchido. Pode vir o que vier, mas eu estou revestida com a graça dele, né? A graça dele me basta, a presença dele. Eu sempre falo, Deus, pode faltar tudo na minha vida, tudo. Pode faltar o pão, pode faltar os filhos, pode faltar o trabalho, mas só não me deixa faltar a tua presença. É o que eu falo para Deus sempre, nas minhas orações. Pode faltar tudo, menos a tua presença. E Deus tem cumprido com a palavra dele, tem me sustentado. Com a destra das suas mãos tem me dado graça. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Hoje eu não trabalho mais como trabalhava, né? Porque a Bíblia fala que a gente, se for possível, trabalhar dia e noite para não ser pesado para o seu irmão. E eu lembrava sempre dessa palavra. E eu trabalhava para não pesar para ninguém, né? Finalizei, consegui pagar, né, meu imóvel. Hoje eu tô aqui, reformei, tá aí, e Deus me abençoou. Construí outra casa em cima, como a minha filha mora. E Deus tem me sustentado, tem me enchido, Deus tem me usado com a graça dele. Hoje eu sou profeta na casa do Senhor. Deus me mostra os ocultos. E eu falei, um dia eu quero escrever um livro. Aí eu comprei um iPad. A cliente viajou, trouxe um iPad dos Estados Unidos. Comprei, paguei. Aí tô lá escrevendo meu livro. Eu voltava de ônibus com aquele computador na bolsa. Aí eu desci no mercado aqui próximo. E o Senhor falou pra mim, não vai por essa rua que você vai ser assaltada. Aí eu, é preciso imaginação minha. Isso. Tô andando assim com a sacola na mão. Vem um camarada, passa a bolsa. Eu, ó, passa a bolsa agora. Aí eu, não vou passar não. Eu vi que ele tava desarmado. A gente, cada ação uma reação, né? Eu peguei, não vou passar a bolsa. Ele, passa a bolsa. Não vou passar a bolsa. Aí ele, tá bom. Eu tava com o computador, tava com meu telefone dentro da bolsa. O telefone era um iPhone que eu tinha na época. E o meu computador que eu tinha acabado de comprar, esse computador. Aí eu, tá bom, vou te dar. Aí na hora que eu puxei que eu abri a bolsa pra pegar o celular pra dar ele puxou a bolsa.
Aí eu comecei a gritar, socorro, socorro, Deus. Eu não sabia se chamava por Deus ou se chamava pelo homem. E comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. Nisso aparece um carro branco com 2 rapazes. E esse rapaz parou o carro em cima da gente. Ele tentou, né, puxar a bolsa para fugir. Aí eu gritava, eu não conseguia parar de gritar. Eu não conseguia parar de gritar. E nisso veio um carro de polícia, uma Blaze, fazendo ronda no bairro. E eu gritando muito. O policial ouviu minha voz e voltou de marcha ré. Nisso eu tô lutando com o ladrão. E os rapazes também. Ele queria minha bolsa de qualquer maneira. Eu falei, você tá maluco, cara? Você tá querendo me roubar? Eu moro aqui no bairro. Eu sei que você mora aqui no bairro. Tentando me roubar. Aí os rapazes estavam indo buscar a mãe numa igreja. E nem era próxima dali. Era bem longe. Uma rua muito, muito distante dali. Aí tal. Aí ele foi lá, me botou no carro. O policial correndo atrás do ladrão, o ladrão correndo, precisa história de filme. O ladrão correndo, e os policiais atrás pegaram ele, jogaram ele no chão, algemaram e falou, senhora, a senhora tem que ir na delegacia fazer um boletim. Eu falei, moço, eu moro aqui no bairro. Não, senhora, se ele tiver passagem, ele vai ficar preso. Aí eu falei, meu Deus, aí fomos. Eu entrei no carro dos meninos, os meninos foram buscar a mãe na igreja. Fomos para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Chegando lá, fazer boletim de ocorrência, fomos para outra delegacia. O camarada preso na Blaze, aí fomos lá. Aí fizemos lá, dei meu documento e tudo. Aí o camarada ficou preso, porque ele tinha passagem. Ficou preso e tá preso até hoje. E eu fiquei até na audiência, né, dele lá, reconheci a cara dele lá. E então, Deus me avisou. Eu não ouvi a voz de Deus. Deus me avisou. Não vá por aí que você vai ser assaltado. É assim que Deus faz. Eu tinha um filho, meu segundo filho, Paulo Henrique. O Paulo Henrique era um menino muito rebelde. Muito rebelde. E eu sabia que ele era uma criança difícil de lidar. Botei ele para ser escoteiro, botei ele no futebol. Como eu tinha muito cliente né, nessa área, conseguiu para ele treinar no Fluminense e no Flamengo. Botei ele lá. Eu levava ele para os treinos, tal. Mas ele não queria saber. Botei ele para ser escoteiro. Botei ele na aula de cursos de informática. E eu, como trabalhava muito, eu ficava tomando conta, vigiando, né, o espaço dele. E ele fingia que ia para os cursos, não ia. Para o futebol ele ia, porque era lá na Zona Sul, no Leblon, ali na Gávea, né, na verdade. Era caminho, botava ele lá e ia trabalhar. E, inclusive, ele estudava lá também. Porque eu tinha um cliente que era professor e conseguiu uma vaga para ele num colégio bom. E só que eu botava ele dentro da escola. Daqui a pouco minha filha me ligava, mãe, Paulo Henrique tá em casa. Eu, o quê? 9 horas da manhã. Paulo Henrique em casa. Eu botei ele dentro da escola. Não ficava. E começou a se envolver com coisas erradas. E eu lutando com isso, lutando. Dava o melhor pra ele. Levava ele na loja, comprava o melhor pra ele. E dava ele nada. E um dia eu tava aqui orando no meu quarto. O Senhor falou pra mim assim, eis que eu vou levar Paulo Henrique por esses dias. Eu comecei a chorar quando eu ouvi aquela voz. Eu falei, meu Deus, eis que eu vou levar ele por esses dias. Disse a minha filha, me liga, mãe, eu não vou vir pra casa. Eu vou ficar aqui na minha tia. Aí o telefone parava de tocar, eu atendi o telefone chorando em pranto.
Jesus, Deus vai levar Paulo Henrique. Que isso, mãe? Que isso? Deus vai levar ele. Mãe, que isso, mãe? Isso é coisa da sua cabeça. Não, Deus falou pra mim que vai levar ele. Isso foi numa terça-feira, à noite, chegando do trabalho. Passou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tive um sonho que entrava um cachorro dentro da minha casa, um cachorro preto, e arrastava Paulo Henrique de porta fora. E eu falava, você não vai levar ele. Ele, vou levar ele. Eu vou levar ele. Esse meu filho era filho daquele relacionamento lá no início do vídeo que eu conto, né? E esse rapaz que eu me relacionei, ele era macumbeiro. Ele me largou porque eu entrei pra igreja. E eu engravidei dele, né? E tive o Paulo Henrique. E aí eu tive esse filho, né? E acabei sofrendo. Uma semana passou. Na quarta-feira eu venho do trabalho, tô andando assim na rua, da minha casa até o ponto do ônibus. Aí eu ouço uma voz falar pra mim assim: procura uma igreja agora, que o Paulo Henrique está morto. E lá eu vou te consolar, te confortar. Eu falei, ouvi aquela voz, falei, meu Deus. Aí de novo, vai pra igreja agora. O Paulo Henrique está morto. E lá eu vou te confortar. Aí eu fiquei como se eu estivesse anestesiada. Anestesiada. Fui andando, sem destino. E a voz falando comigo. Vai lá onde a Lúcia te chamou. Lúcia é uma amiga minha. Aí chegando assim numa esquina, aí tinha uma moça em pé. Eu perguntei, tem alguma igreja aqui nessa rua? Ela, lá tá aquele monte de carro lá parado lá, estacionado. Eu fui. Chegando lá na igreja, eu fiquei assim na porta da igreja, com a bolsa pesada de ferramenta de trabalho. Eu tinha mania de carregar, pra onde eu ia assim, carregava as ferramentas de trabalho, tá? Porque às vezes eu saía do salão, o cliente me chamava, eu já estava pronta, tava com o material tudo ali. Aí, chegando lá na igreja, fiquei em pé. Daqui a pouco a minha filha me liga. Mãe, você tá onde? Ligando de orelhão. Aí, você tá onde? Aí eu falei, nossa, coisa chata, o pessoal fica ligando. Isso era 8h30 da noite. Eu costumava chegar em casa assim, 11, meia-noite, que eu saía do salão e ia pra casa dos clientes trabalhar. E aí, você tá onde? Aí a ligação caiu. Falei, mas que saco. O pessoal fica me ligando. Aí tá. Daqui a pouco ela liga de novo. Ela tinha descido para encontrar com o pai. Só que ela passou por um outro caminho. Ela e os 2 meninos. Né? Eram as três crianças. Desceram, assim, meio adolescente, né? Foram encontrar com o pai na praça. E eu passei por um outro caminho que eles não me encontraram. Foram assim, cruzados. E eu tô lá na igreja, ela tá me ligando. Mas que saco, eu pensando, esse pessoal não para de me ligar. Mãe, Paulo Henrique sofreu um acidente. Aí eu já estava anestesiada. Aquela palavra não entrou no meu coração. Eu continuei lá na igreja. Daqui a pouco a minha filha mais velha, estava no colégio, me liga. Mãe, você tá onde? Ai, gente, que perturbação, esse menino não para de me ligar. Aí eu, tô aqui perto de casa. Tô aqui na igreja. Ela, na igreja? Assim, tipo, essa hora, você não chega essa hora. Aí eu, tô aqui na igreja. Daqui a pouco ela aparece lá. Mãe, Paulo Henrique sofreu um acidente. Eu, não, tá. Assim, parecia que eu tava topada. Aí eu, Paulo Henrique sofreu um acidente. Aí tinha um rapaz com ela. Aí falou, não, Rosângela, Paulo Henrique está morto. Aí eu acordei. Despertei. Quando eu despertei, foi aquilo, né?
aquele alvoroço total. A igreja parou, a igreja lotada, a igreja parou o culto todo. O pastor veio me dar atenção, foi aquela, me trouxeram em casa, foi aquele alvoroço total lá na igreja, nossa. E ali, meu filho se foi. E meu filho começou a se meter com coisas erradas. Eu lutando tudo, fazendo tudo por ele. E ele não precisava daquilo. Eu sendo uma mãe que fazia, né? Uma mãe faz pelo filho. E ele não necessitava daquilo que ele estava aprontando. E eu falava pra ele, aqui dentro de casa você não vai chegar com roubo, com nada. Aqui dentro da minha casa, não. Tudo que eu tenho aqui, tudo foi conquista do meu trabalho. Você não vai fazer nada. Aí, e Deus levou ele. Deus falou pra mim que ia tirar e tirou. Deus mata. Pensa que Deus não mata. Deus mata. Ele que dá a vida, ele tira a vida. Tem pessoas que falam, mas Deus não mata. Deus mata, sim. E no dia do enterro e tal, foi aquela multidão, foi, né, gente, eu peço e tal. Porque ele, lá fora, ele era, todo mundo gostava dele. Mas aqui dentro de casa ele aprontava. Ele tirava tudo dentro de casa, ele roubava por causa das drogas, usava droga aos 16 anos. E ele aprontava demais, não podia nada, tudo ele levava. E eu sofrendo, meu Deus, passando por isso, meu Deus, não criei meu filho para isso e tal. E o Senhor falou que ia levar. Por esses dias eu vou levar ele. E levou ele. E eu me lembro que eu estava na sala, depois do enterro, chorando muito pela morte dele. Meu filho amado. Que eu sofri para cuidar, para criar. E o Senhor falou para mim assim, por que tu choras, mulher? Por que tu choras? Eu tirei ele. Ele estava planejando a tua morte. E eu tirei. E dali para cá, nunca mais. Eu chorei. Sinto falta dele, do meu filho. Eu amava demais, mas hoje eu não choro mais. Não choro mais. Deus falou, lembra que Deus falou para mim que Ele ia me confortar? E Ele me conforta até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E eu sofri, né? Essas duas perdas. Perdi uma filha completando 4 anos. E esse meu filho com 16 anos. Não foi fácil. É dolorido demais. É uma dor que não passa, né? Aí eu ouço falar, as pessoas falam, as mães que perdem seus filhos, é a pior dor. Mas o Senhor me confortou. E tem me confortado até o dia de hoje. Eu não sofro mais pela morte dele. Tenho lembranças, né? Mas eu não sofro. E ele se foi, né? E eu me envolvendo, aquele espírito maligno que veio lá do pai, aquela coisa ruim, entendeu? Mas era necessário acontecer, né? Eu creio assim, foi necessário. E aí ficou a luta. Aí o meu filho mais novo, adolescente ainda, 12 anos, foi lá no cemitério, viu o corpo dele lá. E meu filho entrou com o mundo do crime também. E não foi fácil. E foi muita luta. O diabo aparecia para mim de forma aquela nuvem negra e dizia para mim, se eu vou destruir ele, eu vou acabar com ele. Eu falei, você não vai acabar, porque você é um mentiroso. Eu vou destruir ele. Você não vai destruir. Ele você não vai destruir. Não vai. E meu filho é um menino assim que ele tem temor, sabe? Ele conhece as coisas de Deus. E ele tem temor. E ele aprontou muito. Mas Deus sempre esteve com ele. No final das contas, meu filho, agora, ano passado, se envolveu com uma menina da Suíça. Essa menina
acusou ele de estupro. Ela veio na minha casa, ficou aqui lanchando, então, e ela queria ir embora, né, o país dela, e ele segurando ela, eles vão casar, eles vão ficar juntos. Aí ela, achando que estava presa, acusou ele de cárcere privado. Meu filho foi preso. Ai, aí mais outro sofrimento. Minha filha me deu um remédio, me dopou, não sabia. Isso foi na segunda-feira. E eu fiquei dopada. No dia seguinte eu não tinha reação para ficar em pé. Aí eu fui procurar um advogado na quarta-feira. Desesperadamente, fui para a Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública do meu bairro não atendia, porque ele mora no Rio. Não, eu tô fora do Rio. Aí só podia ser no Rio. Eu, desesperada, entrei no escritório. Aí o advogado falou pra mim, me cobrou 16 mil. Eu falei assim, mas eu não tenho esse valor. Não, você pode me pagar em prestação. Ele ia comer meu dinheiro, né? Lógico. E eu falei, meu Deus, você tem R$1.000 aí agora? Eu falei, sim, tenho. Então, me passa o Pix aí que eu vou lá no presídio, lá onde ele estava detido lá. Eu fui. Tá, dei o dinheiro a ele. Ele pegou a moto e foi lá. Aí, paguei R$1.000. Aí, tal dia você veio aqui pra gente assinar e tal. Aí eu, desesperadamente, ó, eu vou te cobrar 16 mil, você pode ir me pagando aos poucos. Eu, tá bom. Aí eu conversando com outras pessoas, falei, não, sai fora disso. Entra nessa não. Vai na Defensoria Pública. Aí foi eu pra Defensoria Pública. E comecei a orar a Deus. Comecei a orar, buscando o Senhor. Aí eu me lembro que eu tava assim, lá no Leme, no Rio. Eu tava de joelho, orando. Eu via meu filho saindo assim por cima. E tava assim, escrito, alvará de soltura. E ele saía assim, no meio de uma roda-moinho. Aí eu liguei pra Defensoria, a Defensoria falou, ó, traz aqui as testemunhas, que ela não estava em cárcere privado. Eu consegui provar para os advogados, para a Defensoria, que ele não estava em cárcere. Que a menina não estava em cárcere privado. Os vizinhos, tem até um francês que mora em frente lá, a casa dele. Não, ela vinha aqui todo dia tomar café aqui, porque ela estava hospedada no hotel. Pegou as malas dela, as 2 malas grandes, e foi para casa dele. E ela ficou lá 15 dias. Aí ela inventou essa que ele estava em cárcere privado, mandou uma mensagem com uma pessoa que ela conheceu na praia, pelo Instagram, que essas meninas, que até na verdade nem são daqui, são de São Paulo, chamou a polícia para ele, e ele foi preso. E eu consegui provar na justiça que era tudo mentira. E ele ficou 28 dias preso. Aí um dia ele me liga, todo dia ele falava comigo, mãe, me tira daqui, mãe, tô sofrendo muito aqui dentro, mãe, me tira daqui, me tira daqui. Aí eu falei, meu Deus, aquilo me deu uma força, sabe? Eu fui atrás, fui lutando, consegui, com a graça de Deus, tirar ele de lá. Ele saiu de lá assim, fedendo, sujo, muito sujo, fedendo. E eu consegui, com a graça de Deus, tirar meu filho daquela situação. O inimigo só lutando. E hoje ele tá aí, tá trabalhando, né? É outra pessoa, melhorou muito, que foi até um aprendizado, né, para a vida dele. Mas Deus tem cuidado dele, sabe? Deus tem cuidado muito do meu filho. Agradeço muito o meu Deus pela vida dele, deles todos, na verdade, né? Eu tenho um filho com 24 anos. E esse filho, eu engravidei, né? Meu filho caçula. E eu engravidei. Eu falei, Senhor, outro filho, eu não posso ter filho, como é que eu vou ter filho? Vou ter que trabalhar, como é que eu vou criar esse filho? Vou abortar.
só pensei em fazer tal coisa. Aí eu tive um sonho. Apareceu aquela mão enorme na minha cara. Ai de você se tirar ele. Ai de você. E eu via aquele feto caindo dentro de um vaso. E aquela mão grande assim segurava aquele feto. E botou dentro da minha cara e falou: ai de você se tirar ele. Ele é meu abençoado. E eu falava: meu Deus, como é que eu vou criar esse filho? Mais um filho. Mas Deus, Ele sustenta, Ele cuida. E o filho nasceu. Hoje ele está com 24 anos. É um filho abençoado. Deus cuida, Deus trata. Deus não desampara os dele. Eu achando que eu não ia poder, não ia ter como eu criar aquele filho, né? E Deus foi ali e falou: não, ele é meu abençoado. Eu cuido dos meus. E esse filho tem sido uma bênção na minha vida. Hoje ele é cristão, né? Aceitou Jesus, está firme com Jesus. Até chegou aqui agora, eu estava gravando. E é isso. Nós estamos aqui para semear vidas. Porque a gente tem que levar a palavra de Deus. Quantos aí estão morrendo sem Jesus? Não querem nada com Deus. E Ele fala que Ele está próximo. A vinda dele está muito próxima. E nós temos que estar firme com o Senhor. Firme em Deus. Para que a gente possa resistir, né, à fúria de Satanás. É isso. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu creio muito na palavra de Deus. Eu leio muito. Eu estudo muito. Eu me aprofundo na palavra. Quando eu pego a Bíblia, ela se acende. Vai acendendo, sabe? Vai criando aqueles flocozinhos de luz. E aí eu sei quando Deus está falando comigo, porque ela vai se acendendo. Aí eu até filmei. Eu chamo meu filho para ver, ele consegue ver. E é lindo, sabe? Teve um dia que eu quase até infartei aqui. Que quando eu abri a Bíblia assim, se acendeu aquela tocha de fogo. Eu estava sozinha em casa, comecei a gritar. Comecei a falar em mistério, comecei a falar mistério com Deus, marchando ali no mistério. Falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Acendeu aquela tocha de fogo, a coisa mais linda. Isso Deus mostra, né, esses sinais e prodígios para mostrar que Ele é Deus, que Ele existe e que a palavra dele é viva, e é viva e eficaz, é fogo. Então, assim, é maravilhoso quando a gente tem, assim, né, esse dom, como é que eu falo? Essa intimidade com Deus. O Senhor usa a minha própria boca para falar comigo. Ele me usa em profecia para mim mesmo. E Ele diz para mim: você tem esse privilégio, essa intimidade. Eu te amo muito, minha filha. Teve um dia que eu estava dormindo assim. Aí eu acordei com uma voz cantando assim, cantando. Ah, se você soubesse o quanto eu te amo. Ai, eu te amo muito, te amo, cantando assim, aquela voz serena. Eu acordei, sentei na minha cama e com o olho fechado, as lágrimas descendo, e eu continuando a ouvir aquela voz, acordada, sentada na cama. Ah, se você soubesse, minha serva, o quanto eu te amo. É maravilhoso quando a gente é amada por Deus. Pode passar tudo que passar, o vento que vier, mas Ele nos sustenta. Firme. Ele tem me sustentado. Canal
vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a